cheguei. Tenho certeza que tem alguém aí ansioso para nós continuarmos nossa matéria sobre a meditação, não é verdade? Muitos já me conhecem. Eu sou Marta Pinto, formada em Educação Religiosa pelo IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, hoje conhecido como CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões. Ele está situado no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu convido você a ficar com a gente até o final e dar o seu like, se você for abençoado e abençoada. E também compartilha para que nós possamos crescer, nosso canal cresça, multiplique, levando esta preciosa semente para muitas pessoas, em muitos lugares neste mundo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Oportunidade que em muitos lugares não é possível, devido à perseguição do Evangelho. Mas aqui no Brasil nós temos esta liberdade de nos reunirmos sistematicamente para podermos estudar a Tua Palavra. Então nós nos expomos à luz dela, pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim podemos oferecer a Ti o nosso culto racional, mas também cheio de emoção, de um coração que Te ama, ó Deus, e que é grato por tudo que Tu tens feito a nós. Pai, abençoa cada pessoa que for ouvir este áudio e que esta matéria possa nos ajudar a termos um estilo de vida que faça com que a nossa passagem aqui por essa terra seja relevante. E no final o Senhor será, com certeza, glorificado. E muitas pessoas te conhecerão como o único Deus e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tendo também o Senhor Espírito Santo, muitas vezes como consolador, mas também como seu mestre por excelência. Obrigada por este momento, por este tempo. Eu te agradeço, nós te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós terminamos fazendo a seguinte pergunta. Você quer este estilo de vida? Você quer que a sua vida seja realmente relevante? Você quer receber de Deus todas essas recompensas? Aí você respondeu, né? Sim, eu quero ter este estilo de vida. E por onde eu devo começar? Em que devo meditar? Você pode estar se perguntando. E nós vamos ver situações específicas na nossa vida. Cada um de nós tem momentos específicos, distintos na vida. E é através destes momentos que nós podemos começar a meditar na palavra de Deus. Então vamos ver situações específicas e você faz mais uma pergunta. Como assim? Existem muitas situações de doenças mentais, frustrações, desânimos e derrotas que são resultados diretos de não reconhecermos o fato de que nestas situações Deus quer que voltemos toda a nossa atenção para Ele. Viu como é sério? Nossa vida é muito importante, de um grande e imenso valor. E Deus não é
um desses torturadores que gosta de ver sofrimento, sangue. Não. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, as situações específicas, circunstâncias que nós temos vivido, preste atenção, Deus quer que você pare. Pare tudo e dê importância para você. E exija de você mesmo que você volte toda a sua atenção para Deus. Aí sim, você verá uma nova história ser escrita pela mão de Deus. Deus usará conflitos de pensamentos para levar a pessoa a se interessar pela sua palavra. Veja, muitas vezes nós ficamos ali debatendo com os nossos pensamentos e não vamos a lugar nenhum. E Deus quer que nós paremos de lutar com as nossas armas e lutemos com armas legítimas. E essa arma contra os pensamentos, conflitos de pensamentos, fazer, não fazer, ir, não ir, isso ou aquilo. Deus quer que a gente se interesse genuinamente, gente, pela palavra de Deus. Vamos fazer isso? Vamos começar a fazer assim? Deus vai usar conflitos na mente para que você procure a verdade. Deus também vai usar a sua emoção para que você entregue a Ele a sua tristeza. Veja como Deus é bom. Ele quer trocar a sua tristeza por alegria, por vestes de louvor, como diz as Escrituras. Deus vai permitir conflitos de vontade para que você tome a decisão acertada. Viu? Gente, Deus é muito lindo. Cada dia mais eu me apaixono por Ele. Cada dia mais eu fico encantada com os seus métodos assertivos na nossa vida. E nós poderemos, com certeza, adquirir o segredo, entender, receber de Deus o segredo do equilíbrio mental nas aflições ou numa crise. Será que isso que nós estamos falando tem base bíblica? Então vamos ver. Salmo 119, verso 23, e ele diz: príncipes também se assentarão e falarão contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Tem outros textos. O Salmo mesmo 119, verso 148, 149, o salmista diz, revela, conta pra gente. Eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Você tem feito o que nas noites de insônia? Olha aqui que o salmista diz. Ele diz que ele fica acordado nas vigílias da noite para meditar na palavra de Deus. E ele fala, e ele clama: ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu justo juízo. Gente, você não fica apaixonado por Deus assim? É o nosso Deus, o nosso Pai. Outra situação específica, Deus vai nos dar vitória em períodos de depressão. E
O salmista diz isso para nós no Salmo 77, no verso 11 e 12. E ele fala: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Muitas vezes nós precisamos pensar em coisas que nos traz esperança, que nos dá esperança, e às vezes está lá atrás em um momento maravilhoso que tivemos com o Senhor. E ele continua dizendo: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Depois de tudo isso, não tem como ficar calado, não é verdade? Nós temos a motivação para ir e falar e anunciar os feitos do Eterno, do nosso Pai. E o salmista continua no mesmo Salmo 77, verso 2: no dia da minha angústia buscarei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma de recusava-se a ser consolada. Muitas vezes nós nos recusamos de sermos consolados, mas o Senhor não desiste de nós. Existem momentos e existem situações em que nós somos oprimidos pelos que nos odeiam. Às vezes a gente nem sabe, mas existe pessoa que não se simpatiza com a gente. E olha que o salmista diz, Salmo 119, verso 78: confundam-se os soberbos, pois me tratam de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Não é verdade? Às vezes tem pessoas sem causa, nós não fizemos nada contra elas, e elas têm um problema com a gente. E nós já vimos isso também quando estudamos os princípios, não é verdade? Tem pessoas que falam mal da gente para alguém e ela fica tendo um problema com a gente em segundo plano. Mas olha que o salmista diz. Ele diz: confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa sem causa. Tá bom, fiquem aí de lado, porque eu vou continuar meditando nos preceitos do meu Deus. Vamos fazer assim? Existem momentos também que nós encontramos oposições na nossa vida, não é verdade? E sabe como é que nós devemos responder? Nós devemos dizer assim: assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. No Salmo 119, verso 42. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Verso 48. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração de entendimento. Salmo 49, verso 3. Ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Os mandamentos do Senhor devem estar sempre com a gente, e eles nos tornarão sábios para nós respondermos com sabedoria. Isso está no Salmo 119, verso 97 e 98. E existe outra situação, quando nós vamos procurar saber qual é a vontade de Deus. Essas situações que nós estamos vendo são situações específicas que nós devemos dar atenção para elas, para entender o que é que o Senhor está querendo de nós, qual a resposta que Ele quer de nós.
Vocês estão entendendo? Então vamos lá. No Salmo 119, verso 10 e 15, o salmista diz: de todo o meu coração te buscarei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Em teus preceitos meditarei. Desculpa, esta língua que embola na boca, né? Vamos de novo? Então vamos lá. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque tu tens um caminho reto, certo, justo para nós trilharmos. E as situações específicas continuam quando nós precisamos de confiança. Deus é maior que a sua situação e circunstâncias. Lembra disso. Você pode, sim, nele você pode confiar. Por quê? Porque Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer circunstância que você esteja vivendo. É Ele que está no controle, é Ele que está segurando, é Ele que está consentindo, porque Ele espera que você confia nele de todo o teu coração. Olha o que o salmista compartilha conosco quando teve essa experiência de confiança em Deus. Ele disse: a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma se ergue para perto de ti, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei que se regozija em Deus, qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão a boca dos que falam mentira. Oh, quão maravilhosos são os teus testemunhos! Isso está escrito em Salmo 63, dos versos 5 ao 11. Nós também temos situações, e uma bem delicada na nossa vida, que é antes do nosso casamento. Antes dos casamentos, os jovens, eles devem ter uma atitude e ter pensamentos corretos. E para isso, ele precisa aprender a meditar, a se voltar para a palavra de Deus, pois é ela a assertiva para o casamento. E nós vemos isso registrado em uma história muito linda, que é o casamento de Isaac e Rebeca. E o texto de Gênesis nos conta que quando Rebeca ela estava viajando da sua terra para encontrar com o seu futuro esposo Isaac, a Bíblia deixou registrado o seguinte: Isaac saíra para orar no campo à tardinha, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo. Olha que lindo! Um homem que saiu para buscar a face do seu Senhor à tardinha, e neste dia ele teve o encontro importante com a sua esposa, Rebeca. Isso está registrado em Gênesis capítulo 24, nos versos 63 e 64.
Existem outra situação que é para procurar a Deus, para agradá-lo. Nós muitas vezes procuramos a Deus para pedir ajuda, porque nós precisamos, mas nós precisamos aprender, buscar a Deus para agradá-lo também. É tão bom quando as pessoas nos buscam para fazer um mimo, não é verdade? E o salmista diz: sejam agradáveis as minhas palavras na minha boca e a meditação do meu coração, rocha minha, libertador meu. Isso está no Salmo de número 19, verso 14. A minha meditação a seu respeito será suave e eu me alegrarei, Senhor. Ai, que palavra linda, doce. Isso está registrado no Salmo 104, verso 34. E nós vamos seguir com algumas sugestões de textos para que você possa se interessar, se entusiasmar para memorizar e meditar, de acordo com as necessidades pessoais, tá bom? Eu quero fazer uma proposta de formarmos um grupo entre nós com a finalidade de prestar conta do voto que nós fizemos lá atrás com Deus para memorizar e meditar na sua palavra. Quem fecha comigo? Se você fecha comigo, nessa lição, você deixa lá nos comentários o seu nome e o seu telefone para que nós criemos este grupo. Como nós vamos fazer? Nós vamos dividir de 2 em 2 para não ficar grande. Além de você orar com esta pessoa, que será seu parceiro de oração, também será seu parceiro, sua parceira de meditação e memorização da palavra de Deus. Então deixa lá o seu like, que você está gostando, e também o seu nome e o seu telefone para que nós montemos as equipes, as duplas, melhor dizendo, de oração e meditação e memorização da palavra de Deus. Que 2021 seja marcado por inúmeras experiências com Deus. É isso que nós desejamos, que nós tenhamos todos os dias uma experiência nova para contar do nosso relacionamento, daquilo que o Senhor disse para nós e daquilo que nós estamos fazendo segundo a vontade, segundo o querer do nosso Deus, e a nossa vida está sendo transformada, se tornando sal, provocando sede em muitas pessoas e luz para iluminar o caminho para outras pessoas, porque Jesus Cristo nos disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e nós não podemos deixar de exercer essa função de sal e luz. Porque nós queremos um relacionamento de amor com Deus, mas também queremos um relacionamento de amor com o nosso próximo, porque esta é a vontade de Deus. Tá bom? Vamos junto? Então vamos prosseguir, porque ainda temos um bom caminho para caminhar. Outra coisa que nós precisamos entender nessa área da meditação e da memorização da palavra de Deus é que o nosso pensamento ele precisa ser desenvolvido. Então nós precisamos aprender a desenvolver esta área do nosso pensamento. Para quê? Para que nós nos tornemos sensíveis, porque Deus é sensível. Deus é sensível à nossa necessidade. Olha para os evangelhos, quantas vezes Jesus desviou o seu caminho, quantas vezes Jesus entrou em uma cidade
Por quê? Porque lá naquela cidade, porque lá naquele caminho havia pessoas que estavam esperando por ele, estavam esperando por um milagre. Sim, meus irmãos, sim, meus amigos, Deus quer que nós nos tornemos como Ele, como o seu coração, sensível às necessidades alheias. Porque é ali aonde Deus vai se manifestar e Ele se fará e Ele se dará a conhecer. Pois depois que Jesus, Ele fez isso conosco, Ele agiu assim em amor conosco e nós nos tornamos as suas cordas humanas de amor. É através do nosso amor, da nossa sensibilidade, que o próximo vai conhecer também Deus. E ela se tornará também mais uma corda de amor, do amor de Deus, para ganhar outras pessoas. Nós vamos utilizar um texto bem conhecido para explicar como uma pessoa estava reagindo às provas e tentações, até que começou a meditar e viu a sua situação do ponto de vista de Deus. Essa passagem conhecida é a passagem de Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao 8, terminando com o verso 12. E Tiago diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então peça e Deus dará. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada, agitada, levada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor qualquer coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Mas bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Pense comigo no seguinte ponto de vista. Partindo do ponto humano para o ponto divino, tá? Então vamos examinar esse texto assim. Vamos olhar como aquele jovem, como aquela pessoa estava vendo as provações, como ela estava vendo as tentações. E nós vamos partir dali do humano para o divino, ok? Vamos lá? Como nós já dissemos, o pensamento é a área para ser desenvolvida. Fala aí, o meu pensamento precisa ser desenvolvido. Eu preciso começar a pensar como Deus pensa. Eu preciso parar de pensar por mim mesma. Eu preciso pensar com pensamentos de Deus. Mas nós precisamos estar cheios da palavra de Deus para que isso aconteça, não é verdade? Então tá. Veremos da seguinte forma o texto. Os pensamentos do homem, como Deus pensa, é a reconstrução das estruturas mentais. Então nós precisamos começar a pensar como Deus pensa. E aí nós vamos começar a ter a nossa estrutura mental sendo reconstruída. Paulo disse, que a nossa transformação vem pela palavra de Deus. Não é verdade? Então tá bom. Segundo o texto de Tiago,
O pensamento daquela pessoa estava sempre reagindo às tentações na mente. Ele perguntava: por que eu ainda sou tentado, meu Deus, se eu já lhe entreguei a minha vida? E os pensamentos de Deus à luz do texto é: quando toda espécie de tribulação e tentação oprimir a sua vida, meus filhos, não as recebais como intrusa, mas como autênticas amigas. Perceberam? Quer dizer, para de reagir, porque a gente não reage com um amigo, a gente recebe um amigo sempre. Como isso vai reconstruir as estruturas da mente? Entendendo o que Deus disse. O que Deus disse? Ele disse: para de receberem as tentações com a sua mente, pare de reagir, mas receba-as bem, receba-as como amigas, pois elas têm um propósito na nossa vida, entendeu? Deus tem um propósito definido para cada tentação. E ele continua pensando, o homem: se eu não tivesse essa tentação, eu podia ser um cristão realmente vitorioso. Não deixe de ser verdade, não é mesmo? Mas ele continua reagindo com a mente e ele precisa receber a palavra de Deus no seu espírito e reagir e agir conforme ela diz que deve ser. Então Deus já disse: para de reagir com a mente. Responda. Comece a olhar para a tentação, para a provação, como uma aliada. E aí vem a resposta de Deus para ele: sabei que ela vem por à prova a vossa fé, trazendo a virtude da perseverança. Olha que maravilha! Deixai-as progredir até que essa virtude esteja completamente desenvolvida, e depois vereis como se manifestou para melhor a vossa maneira de ser. Olha que lindo! Olha que magnífico isso! Porque agora você deixa de ser independente, você passa a ser dependente de Deus. E você começa a perseverar, não ser mais vacilante. Olha que maravilha isso! Você entendeu? Eu vou acreditar que você está acompanhando o nosso raciocínio. Neste ponto, a reestruturação da estrutura mental responde: eles aparecem em minha vida para testar a minha fé e produzir em mim uma qualidade. E esta qualidade é a perseverança. E disse Deus que quando eu tenho a reação acertada, elas me edificarão. Como ser humano é difícil de se render, não é verdade? A gente nunca para de debater. A gente fica sempre se debatendo como um peixinho dentro de uma rede. E aí o indivíduo volta de novo para enfrentar o problema com a mente e questiona: por quê? Por quê? Não existe solução para este problema? Não existe solução para este problema. E Deus, o nosso Deus, em infinita benignidade, responde: olha, se pelo caminho algum de vocês não souber como enfrentar certos problemas particulares, só tem de pedir, porque eu lhe darei. Porque todos aqueles que pedem, eu dou. Não permita que ninguém
envergonha. Deus não permita que ninguém se envergonhe, porque Ele sempre vai dar aquilo que nós pedimos. E você pode estar certo que Ele lhe dará sabedoria necessária para resolver os problemas que você está vivendo. Bem, nesse ponto da reconstrução mental, percebe e responde: eu vou encarar cada situação como uma oportunidade de voltar a minha mente para o Senhor. Aí você começa a agir com sabedoria. E chega à seguinte conclusão, e uma conclusão real, bem próxima do ideal. Você sabia que a crise que nós temos normalmente é a distância daquilo que nós vivemos, que é o real, para o ideal? Quando nós olhamos, vemos que estamos tão distantes do ideal e ali nós entramos em crise, mas a crise é uma oportunidade para mudança. Pensa bem nisso, tá? Pense com carinho. Eu vou repetir para a gente voltar no raciocínio. Eu vou encarar cada situação como uma oportunidade de voltar a minha mente para o Senhor, meu Deus. E aí vai chegar a seguinte conclusão. E essa conclusão, como nós já dissemos, ela é bem próxima da ideal. Aí a gente diz: eu já entreguei ao Senhor todas as áreas da minha vida, menos esta. Lembra? Lembra do princípio de mansidão? Vai lá, veja novamente a lição sobre a mansidão e reveja qual ou quais áreas você ainda não entregou ao Senhor. Enquanto ela não for entregue a Deus, enquanto ela for sua, você terá problema com ela, percebe? Se você está tendo um problema agora, é porque você ainda não entregou totalmente a Deus. E aí o Senhor vem com amor e usa o seu último argumento e Ele diz: está faltando sabedoria? Peça sabedoria, mas peça com fé sincera, sem duvidar secretamente. Porque às vezes a gente fala, né? Não, eu acredito, mas lá no íntimo a gente não acredita. Então, não duvide, mas crê e diga para o Senhor: sim, Senhor, eu quero de fato a sua ajuda nesta área. Me dê sabedoria para reconhecer que realmente eu preciso da sua preciosa ajuda, Senhor. E aí uma estrutura mental restaurada pela meditação e memorização da palavra de Deus dirá: não é de admirar que o Senhor não estivesse me ajudando. Não é de admirar, porque Deus não se deixa enganar. Deus trabalha com a verdade. A verdade é o ambiente para o milagre acontecer. O Espírito da verdade age na verdade, com a verdade. Então, se você é sincero a Deus, dizendo: sim, Senhor, eu ainda não entreguei essa área totalmente a Ti, e eu reconheço, e eu não me admiro a partir de agora, por que o Senhor não está me ajudando? Perdão, Senhor. Perdão. Porque a partir de agora eu vou confiar em Ti sem reservas. Você pode fazer esta oração de entrega desta área total para Deus? Você pode entregar para a regência de Deus, para que Ele possa conduzir totalmente
e do jeito que Ele quer? Você está disposto a fazer como Ele determinar que você faça? E o Senhor te responderá: todo que confia em mim, mas com reservas íntimas, é semelhante às ondas do mar que o vento ora leva para frente, ora leva para trás. Quem é assim, não espere receber auxílio divino, pois a vida de um homem de coração duvidoso só revela instabilidade em toda e quaisquer circunstância da vida. Mas a partir da entrega total do problema, da sua provação, você receberá a aprovação como resultado de uma mente restaurada que diz: Senhor, tenho grande estabilidade a partir de agora. Eu estou pronto para receber a coroa da vida. Eu creio que agora, sim, eu creio que agora nós estamos prontos para pôr em prática o que estamos estudando, como meditar à luz da Bíblia. E com certeza ver a importância dos salmos e tornar esta lição totalmente relevante para a nossa vida. E por fim, nós vamos ter um plano de tornar a meditação eficaz para nós. Venha e vejamos a importância dos salmos. Precisamos saber que Deus quer que todos nós sejamos sensíveis às emoções e necessidades das outras pessoas. A maioria das pessoas só é sensível a um pequeno número de pessoas ao seu redor, seus parentes e alguns amigos. Mas, como filhos de Deus, nós precisamos aumentar essa sensibilidade, pois ela é uma coisa preciosa. Tentaram tirar isso de nós. O sistema vem nos ocupando, vem ocupando espaço, provocando medo, tirando os sentimentos, despertando em nós sentimentos negativos, nos tornando pessoas indiferentes. E isto é totalmente contrário à vontade de Deus, porque Deus nos pede: ame. Sim, ame ao teu próximo. Veremos e aprenderemos como Deus aumenta o aspecto da sensibilidade em seus filhos e nos tornarão mais sensíveis como Ele. Sim, nós poderemos ver e nós poderemos desfrutar deste aumento da nossa sensibilidade. Porque Deus sabe como quebrar o coração da pessoa. Ele permite que ela experimente, Deus permite que nós experimentemos as mesmas emoções e dores que os outros ao nosso redor. Deus, Ele permite que nós mesmos sintamos essa dor, porém com uma intensidade diferente, pois cada um tem um nível para suportar. E Deus disse que não dará nada mais além do que nós podemos suportar. E Ele vai deixar que nós experimentemos as mesmas emoções e dores que os outros ao nosso redor sentem. Como dissemos, não propriamente com a mesma intensidade, mas com a mesma espécie de emoção e dor. Davi foi chamado por Lucas em Atos como um homem segundo o coração de Deus. Nós também achamos esta expressão
a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel capítulo 14, verso 13, que está escrito: Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração. E como falamos, em Atos 13, 22, Deus disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Veja, para ser chamado segundo o coração de Deus, precisa estar disposto a fazer toda a vontade de Deus. Davi não foi sempre um homem segundo o coração de Deus. Eu sinto ter que compartilhar isso. Porque Davi foi um homem que premeditou a morte de um amigo. Davi foi um homem que também adulterou. E eu não acredito que esse coração era segundo o coração de Deus. Porém, esse coração, ele era um coração maligno. Mas, sem dúvida, Deus achou a Davi. E o achou um homem segundo o seu coração. Mas a partir do Salmo 51, quando Davi reconhece os seus pecados e clama pela benignidade de Deus. Antes desse encontro consigo mesmo, Davi tinha um coração totalmente controlado pelo mal. E ele reconhece isso quando ele diz: Eu nasci em iniquidade. E ele pede para o seu Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. E assim nasce um rei, um homem, Davi, segundo o coração de Deus, pronto a reconhecer as suas falhas e se torna um homem completamente obediente, humilde e dependente do seu Senhor. Sim, os salmos podem dizer e expressar o próprio coração de Deus. Eles podem expressar para nós aquilo que vai no coração de Deus. Os salmos também estão cheios de emoção dos homens e mulheres que os escreveram. Se formos analisar os salmos e ordená-los da emoção mais alta à mais baixa depressão, acharemos expresso neles uma gama de emoções humanas. Deus muitas vezes permite que surjam situações que exponham as pessoas a novos aspectos e espectros. Assim, elas alcançarão uma sensibilidade e uma compreensão mais ampla com relação aos sentimentos dos outros, se forem abertos às oportunidades. Mas se forem fechados, se tornarão insensíveis aos outros e simultaneamente supersensíveis quanto às reações deles para com o outro. Lembra do ditado que diz que o sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro? É isso aqui. Deus usa as situações para mexer com a gente. E dependendo da forma que nós reagimos, ou nós vamos nos tornar insensíveis às pessoas, ou nós nos tornaremos sensíveis a elas. Do ponto de vista de Deus, os Salmos nos permitem ver como Ele deseja que o indivíduo reaja a cada tipo de situação. E Ele tem um plano. O Senhor tem um plano. Nós já falamos de um plano para meditação lá na lição da semana passada. Mas Deus tem um plano e existe um plano divino. O salmista diz: Senhor, desejo ser sensível
ao que vivem ao meu redor. Pronto, Senhor, portanto, quebra-me e me permite expressar meus pensamentos através das suas palavras. Você pode fazer esta oração? Você quer fazer esta oração? Aprender que ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, conforme está em Efésios 5, 18 e 19. Apresentaremos alguns salmos que expressam necessidades pessoais específicas ou expressões do coração a Deus. À medida que o Senhor lhe permitir experimentar novas situações, você mesmo poderá fazer os acréscimos na sua lista. Vamos lá? Vamos ver a importância dos salmos e a lista? Deus está dizendo que há algo de grande valor a aprender quando ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, sublinha aí, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, conforme Efésios 5, 18. Eu vou passar a lista das situações e também dos salmos para meditação. Vamos fazer? Vamos? Vamos ver como a gente vai ficar depois de seguir essas orientações? Nós estamos quase no fim. Falta só mais um tema, que é tomando posição sozinho. Mas vamos começar? Vamos seguir o plano de Deus? Porque o Senhor deseja que nós nos tornemos sensíveis às pessoas que vivem ao nosso redor. Com certeza isto é muito importante para Ele, senão Ele não teria falado assim, né? Então vamos ver a situação. A situação para meditação. O Salmo é o primeiro. Quando a gente lê lá em Deuteronômio 6, que fala deitado, então, para essa situação de deitado, o Salmo é o 4 e o 63. Lá em Deuteronômio também fala antes de dormir. O Salmo é o 5. Para adoração, o Salmo é o 19. Confiança no poder de Deus para nos guiar, o Salmo 23. Clamor ao Senhor, Salmo 25. Resposta a falsas acusações, Salmo 35. A situação de depressão, Salmo 42, 43. Sensação de ter sido esquecido por Deus. É impossível, porque ele disse que mesmo que se nossa mãe nos abandonar, ele jamais nos abandonará. Salmo 44. Em situação de segurança na dificuldade, o Salmo 43. Na situação, o poder de Deus, Salmo 47. Valores falsos, Salmo 49. Confissão de pecados, como já falamos do rei Davi, Salmo 51. Ao ser ofendido por um amigo chegado, Salmo 55. Às vezes os amigos também nos magoam e às vezes nos ferem quase que mortalmente, não é verdade? Inveja dos ímpios, Salmo 73. Coragem, Salmo 91. Louvor, Salmo 100. Louvor a Deus por sua bondade, Salmo 107. Cultivando uma boa vida espiritual. Aí você pega fôlego
divide e leia o Salmo 119. Quando a situação for família, Salmo 127, 128. Onisciência de Deus. Será que Deus sabe mesmo todas as coisas? Salmo 139. Louvor a Deus com a música, o Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Assim nós terminamos sobre esse tema, essa lição, meditação à luz da Bíblia. E eu espero que tenha te ajudado como está me ajudando. E eu convido você a dar o seu like, ajuda a gente. E compartilha também com as pessoas, porque você fazendo isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, alcançará muito mais pessoas e elas poderão experimentar a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero aqui, junto com os meus irmãos, agradecer a Ti por esta tão grande e valiosa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de olhar a nossa vida do Teu ponto de vista, através dos Teus princípios e ordenar as nossas vidas pelas Tuas prioridades. E eu aproveito, Deus, para Te agradecer pela vida do reverendo Larry Coy. E se ele tem alguém, seu descendente ainda, eu te peço que o Senhor abençoe seus filhos e netos, ó Deus, pois ele nos ajudou e tem nos ajudado muito com as experiências que ele teve contigo. Também te agradeço por esta aula, por este momento com os meus irmãos. E completa o incompleto, alcança aquela parte da nossa vida que só o Senhor consegue alcançar. Toca no Senhor com o poder da Tua palavra, com o Teu amor, ó Deus, que nos constrange. Toca no Senhor. E com certeza seremos novas criaturas. E viveremos o Teu novo, e viveremos a experiência da vida nova de Cristo, a identidade de Jesus, pois o velho homem, a velha criatura já morreu. Ajuda-nos, ó Deus, a mantê-la crucificada. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos de todo o nosso coração por esses irmãos que têm nos acompanhado até aqui, pela fidelidade deles. Recompensa cada um deles. Nós te pedimos e pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador.